Olá pessoal, como vão vocês? Hoje na nossa aula vamos falar um pouquinho sobre consultas alinhadas e subconsultas, né? Subconsultas ou consultas alinhadas, né? O que é isso? Às vezes é necessário, né, a gente especificar uma subconsulta para que a gente chegue ao resultado que a gente espera, né? Muitas vezes não é possível a gente saber alguma coisa, alguma informação na nossa consulta sem que haja uma consulta alinhada, né? Por exemplo, vamos voltar aqui, vamos pegar a nossa clínica, né? Para a gente poder dar uma olhadinha. Deixa eu sair dessa... Opa, sair demais, né? Entrar aqui novamente. Dar um show databases. E vou acessar a nossa clínica. Ó, se eu quiser mostrar só, né? Só algumas, a gente pode usar o like aqui no show database, ó, like. Eu quero sócio que começa com C, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma porcentagem, né? Beleza, então ele vai trazer sócio que começa com C para mim. No caso é o clínica, né? Então eu vou usar a clínica. Beleza. Então vamos ver, né? Se vocês não tiverem clínica, eu vou disponibilizar para vocês lá esse banco de dados clínica, tá? Então como que funciona isso? Vamos supor que eu quero ver aqui, ó, select asterisco from médico. Tá, beleza, eu tenho aqui select asterisco from médico, né? Vamos ver aqui então. Por exemplo, eu quero saber, né? Vamos pensar aqui. Qual o nome? Deixa eu pensar melhor no exemplo aqui que fica melhor para a gente dar aqui. Não, vamos continuar no material lá, né? Para eu pensar no exemplo, o tempo já passou, né? É uma forma alternativa de fazer as consultas, né? Envolvendo relacionamento entre tabelas, lógico, né? Senão vamos ver ainda outros consultas que vão envolver relacionamentos. Então, como funciona? Ele funciona como uma otimização, né? Ele filtra, faz uma filtragem prévia, e aí a subconsulta traz um conjunto menor de valores onde vai poder ser comparado esse conjunto menor de valores com a consulta que nós queremos fazer. Então, apenas atributos, né, de interesse são combinados com dados das tabelas da consulta externa. Então, como que funciona? Vamos ver então um exemplo. Para a gente fazer uma subconsulta, nós podemos usar alguns operadores que a gente já conhece e alguns outros que a gente vai conhecer agora. Então, not e o in, né? Not in ou in, vocês viram, nós já vimos já esse operador, né? Que é para ver se tem naquele conjunto ou não tem naquele conjunto, não contém naquele conjunto, né? Aí nós temos também os operadores de menor, maior, menor igual, né? E o n também, né? Que é nenhum, né? Todos não, qualquer, né? Consulta, aí, e tem também o operador all, certo? A gente pode utilizar. Então nós vamos ver como utilizar esses operadores aqui nas nossas subconsultas. Então, subconsultas com in. Então eles testam, né? Essa consulta com in, ela testa se se pertence, né? Se pertence ou não pertence a um determinado conjunto de elementos que a gente está pesquisando. Por exemplo, aqui, ó, select, eu coloco a lista de atributos que eu quero mostrar, da tabela, coloco o nome da tabela que eu quero pesquisar, onde aí eu coloco o atributo que eu estou procurando, ou uma expressão, né? Pode ser também uma conta, como já vimos em outros exemplos, e se ele está ou não em uma determinada consulta SQL. Então vamos ver o exemplo aqui, fica melhor para a gente entender, né? Olha só, então aqui, ó, por exemplo, essa consulta de exemplo, ela está pedindo para mostrar o nome da tabela médicos, onde o código do médico, né? O código do médico estiver em. Então eu vou colocar aqui uma subconsulta, select código né? O código do médico. No caso lá, eu acho que é CRM que a gente colocou. From consult, where data
igual a 6/11/2013. Né? No caso aqui a consulta é um pouquinho diferente lá no MySQL, né? A gente vai colocar ela ao contrário ali, né? Ou então, se estiver armazenado como texto, pode ser assim mesmo. Mas o que isso quer dizer aqui? Está pedindo o nome do médico, que o código dele está na consulta da data de 6/11/2013, certo? Então ele está querendo verificar então quais médicos atenderam nessa data. Tá? Então basicamente é isso. Então para que a gente faça essa consulta, nós podemos utilizar o IN. Então vamos ver se funciona lá. Então vamos, né, voltar aqui no nosso exemplo. Nós temos a nossa consulta, então eu posso mostrar aqui consultas, né? Asterisco from consulta. Então, ó, tem aqui a minha consulta, né? Tudo aqui que então montar como tipo data. Então, eu tenho que fazer uma consulta diferente. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aquele exemplo lá. Select nome from médico. Opa, vou colocar mais as palavras reservadas, mas não é necessário, né? Na prática não é necessário. From médico. Aí vem a questão lá, né? De você verificar se ele está ou não naquele conjunto de valores. Né? Aí eu vou colocar a clause where e vou verificar o código dele. Não sei como é que é o código, deixa eu ver como é que está o código aqui. CRM, tá? CRM. O médico, o CRM dele está ali, ok? Então vamos lá. Então, where CRM in, né? In. Aí vem a subconsulta. É um outro select. Select. Aí vou colocar CRM, né? Select CRM from consulta. Where. É isso que está lá? Exatamente. Onde aí a data, né, na consulta. Where data igual. Aí eu vou colocar agora aqui a data da consulta. Vou colocar aqui 17/6/2017. Então 2017 tracinho 06 tracinho 17. Certo? Aí fecha o parênteses, ponto e vírgula. Não sei se está dando para vocês enxergarem corretamente aí. Vou subir aqui só um pouquinho. Acho que aqui fica melhor, né? Para vocês enxergarem. Então, ó. Espero que seja tudo certo. From médico, where CRM estiver, né? Se o CRM dele estiver nessa subconsulta. Ou seja, aqui essa consulta sozinha, ela traz para mim o CRM de todos os do CRM dos médicos, né? De todas as consultas que na data de 2017. Aí eu quero o nome do médico, não quero o CRM, né? Então eu quero o nome, então mandando selecionar o nome se tiver nessa lista. Então vou dar um enter aqui. Então agora ele traz para mim a lista de nomes deles, ok? Então é por isso que a gente usa essa subconsulta, porque essa consulta, segunda consulta, que está entre o parênteses aqui, ela não traz para mim o nome do médico, ela traz o CRM do médico que consultou naquele dia. Mas eu preciso do nome, né? Então, às vezes, em consulta, é necessário que a gente pegue o nome do médico, nesse caso, né? Então, para mim saber o nome dele, né? Trazer a consulta certinha para as outras pessoas entenderem, então, ele vai trazer para mim os dados corretos aqui, né? Então, ele vai trazer... eu fiz uma consulta errada. Acabou que trouxe mais médicos do que... Eu até notei mesmo aqui que trouxe mais nomes do que necessário. Na verdade, colocamos igual aqui. Está trazendo a mesma coisa ainda, né? Então deve ter algum outro tipo de problema aí. Deixa eu ver se eu fiz corretamente aqui. Igual. Né? Então, aparentemente está correto, né? Vamos ver novamente aqui o que está dando qual o problema aqui, né? Deixa eu ver aqui.
colocar notinha só para a gente ver o que ele vai trazer também. Está trazendo uma vazia. Então ele não está filtrando da maneira como eu queria, né? Na verdade, olha só, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Se você colocar o igual, tá, ele está dizendo que a subquery traz mais de um resultado. Quando eu tenho só um resultado, eu posso usar o igual, tá? Eu posso usar o igual. Como é um conjunto de resultados, então teria que ser o in mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui os médicos de novo, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Asterisco from médico. Tá, então ele está trazendo todos os médicos. É isso que eu quero que ele traga. Vamos ver a segunda consulta aqui. Essa segunda consulta ela está trazendo para mim CRM from consulta where data igual 2017 06/17. É isso? Opa, igual de novo aqui, né? 17. Fecha aspas. E ponto e vírgula. Tá, ele está falando que ele não tem CRM em consulta. Então pode ser que seja esse o meu erro, né? Então vamos ver se... vou colocar o select asterisco para consultas, para a gente dar uma olhada. Rápido, eu não vou colocar maiúsculo não, tá? Ah, tá com o nome de médico, pessoal, então tem razão, né? Então ele deu esse problema porque o nome que eu coloquei aqui na consulta para o CRM do médico como médico. Então, por isso não está dando certo. Então, vamos trazendo um conjunto vazio. Então, aí deu erro. Então, vamos colocar aqui médico. Então, eu deixei o igual ali, tá? Mas, vamos lá, né? É o in. E aqui, em vez de CRM, vai ser médico. Beleza, agora sim, né? Então, agora está correto. O que estava errado, na verdade, era o nome do campo. Então, se o nome do campo, se caso de algum erro, né? É bom que aconteça esses erros, porque vocês sabem como resolver, né, gente? É assim que funciona mesmo. Informática é assim, enganou com um comando. Beleza, vamos investigar de onde vem esse erro. Então, o que eu fiz foi o seguinte, pegar a segunda consulta e verificar. Como a segunda consulta não estava trazendo resultado, então é óbvio que tinha algum erro na segunda consulta, certo? Então, eu fiz a segunda consulta e aí agora eu posso utilizá-la na primeira. Agora sim, trouxe os 3 médicos que atenderam nesse dia 17/6/2017 ali, certo? Então, foram 3 consultas mesmo, né? Então, ficou correto. Quero ver do dia 4/7/2017, a mesma coisa, ó. 17, 07 aqui, né? E 04 aqui. Dá um enter, ó. A Carla, o Pedro e o Abid, que consultou nesse dia. Ok? Então, assim que funciona lá o IN, né? O IN ele verifica, então, em um conjunto de dados onde está aquele dado ali, ok? Então, mandou pesquisar, quero ver o nome deles, né? Aqui, por exemplo, eu quero mostrar o CPF dos funcionários, onde o CPF não estão na lista de CPF de pacientes, certo? Então, eu quero funcionários que não são pacientes aqui, né? Então, dessa forma, eu faço essa verificação desse jeito. Ou seja, poderia até mostrar também o nome aqui, né, se fosse o caso. Select nome from funcionário, CPF notinha, ou seja, não está em quê? Não está no conjunto de CPFs da tabela pacientes, certo? Então, funciona assim o not-in, né? Outro exemplo, select CPF from médicos, né? Poderia ser o nome também aqui, onde o CPF está na lista de CPF de pacientes. Então, ou seja, nesse caso aqui, ele traz todos os CPF dos pacientes. Então, aqui eu estou fazendo que verificação? Estou verificando se o médico é também paciente, certo? Então, dessa forma, ele verifica para mim se o médico também é paciente, certo?
Então eu tenho o CPF do médico e do paciente e verifico isso. Será que eu tenho esse mesmo comando aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Select asterisco from médico. Né? Tem CRM, eu não tenho aqui o CPF, né? Não tenho CPF. Então não vai ser possível fazer aquela mesma consulta lá. Né? Eu fiz uma clínica um pouquinho diferente aqui. O paciente. Tá, o paciente também não tem, né? Tem o código do paciente. Então, nesse caso aqui, não tem como a gente verificar esse tipo de informação. Quais médicos que são pacientes também, né? Beleza. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, uma subconsulta interessante é saber, por exemplo, eu quero saber qual o andar do... Quero saber quais os pacientes que estão em determinado andar, por exemplo, né? Então vamos fazer um select asterisco from ambulatório. Então, ó, o ambulatório está aqui, né? Tem 2 andares apenas, o térreo e o andar e 1. Então eu quero saber quem está no andar 1, né? Então eu vou mostrar o que? Vou mostrar aqui, select nome from paciente onde o NROA, olha só que é o código do ambulatório, estiver em, né, em, e aí vem a segunda consulta. A segunda consulta é o quê? Verificar quais os ambulatórios que estão no primeiro andar. Então, select andar, select NROA, né? Aqui eu tenho que trazer o número do ambulatório para comparar, ó, com o número do ambulatório aqui, né? Eu tenho que comparar esse número aqui com esse número aqui. Então, por isso que eu estou fazendo essa verificação. Select NROA from ambulatório where, né? Where andar igual a 1. Eu quero verificar se é no primeiro andar, né? Então, fecho aqui, ponto e vírgula. Aí eu trouxe para mim agora todos os pacientes que estão no primeiro andar. O nome dos pacientes que estão no primeiro andar. Certo? Quero saber só do térreo? Muda aqui para 0. Para 0. Beleza. Notem que não são os mesmos, né? São os meus pacientes diferentes. São pacientes diferentes. Ok? Então eu quero saber também o ambulatório. Não quero saber só o nome. Então eu vou colocar aqui, ó. Nome, vírgula, o nome do ambulatório. Tá, aqui já entra consultas. Eu precisaria do nome do ambulatório também, né? Então eu não vou deixar isso aqui essa explicação para outra aula, né? Porque isso aqui já vai envolver trazer nome do ambulatório, né? E o nome do paciente. Então a gente vai ser de 2 tabelas diferentes, dados de 2 tabelas diferentes, tá? Então não vai caber aqui na subconsulta. Beleza. Então essas são as subconsultas, né? Nós temos também outros tipos de interseção, né? Eu posso verificar também uma exceção, né? Except ou intersect, certo? Relação, eu vou colocar a exceção e uma interseção entre tabelas, né? Aqui, ó, tem um exemplo aqui, por exemplo, selecionar RG de from funcionários, except select RG from pacientes. Então, ó, except aqui traz o que? Uma exceção dos RGs de paciente. Então, ele vai verificar todos os funcionários que não são pacientes também. Aqui já é o contrário, né? Que ele pega onde o RG de médico for intersect, né? Tiver a interseção com o RG de pacientes. Então, nesse caso aqui, ele vai trazer a interseção, ou seja, ele vai verificar os médicos que também são pacientes. Isso aqui a gente não vai usar muito, né, aqui, mas é interessante também. Funciona parecido com o in e com o not in lá, ok? O N, né, então permite comparações de também
de elemento conjunto, outras comparações, né? Algum valor em conjunto, né? Algum valor estiver no conjunto. Então, tem aqui o exemplo, vou colocar o select, né? Lista de atributos da tabela tal, né? Vírgula, tem uma vírgula reticências aqui, porque a gente pode consultar de mais de uma tabela, pois não vamos ver isso, tá? Onde os atributos for maior, igual, menor, igual, n consulta SQL, uma segunda consulta SQL. Então vamos ver o exemplo aqui. Ó, select nome from médicos, where o código do médico, no nosso caso é o CRM, né? Igual a n algum, né? Pode ser o in também, né? No caso aqui está falando que pode usar o in. Aí select código médico, no CRM, no caso, from consulta, where data, tá. Então traz algum médico que tiver essa consulta nessa data aqui. Select nome from funcionários onde a idade for menor do que algum que tiver nessa outra consulta. Então vamos ver a diferença aqui entre eles. Colocar esse N aqui no lugar do IN lá, né? Em vez de colocar direto, no caso, colocar o igual, o IN, a gente pode colocar igual a N. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Mostrei aquele outro exemplo aqui, né? Então aqui ao invés do in, nós vamos colocar CRM igual N. Então Elias, Adib e João Carneiro. Então pessoal, vai funcionar igual o in, né? O N vai funcionar igual o in aqui. Vou colocar o in aqui só para vocês verem, né? Vai trazer exatamente os mesmos dados. Então, não vou ficar explicando muito porque é igual, né? Então não vou trazer muitas explicações, né? O que a gente pode fazer aqui é usar também outros operadores. No caso aqui usou igual, né? Então ele funciona igual o in. Agora, se eu usar um operador menor, por exemplo, então aqui está falando, por exemplo, select o nome dos funcionários onde a idade for menor do que alguma idade que tiver em funcionário. Então, vamos ver então como que funciona isso. Será que vai funcionar essa consulta lá? Vamos ver, né? Select nome from eu tenho funcionário? Paciente, né? Paciente eu tenho certeza que eu tenho. Where nome idade, né? Será que eu tenho idade lá? Idade. Então, olhado paciente primeiro, né? Idade menor que N. Aí vem a subconsulta. A subconsulta aqui está consultando a idade dos funcionários, no caso a idade do paciente. Select idade from paciente. Beleza, então ele trouxe. Na verdade, eu acho que trouxe todos os pacientes. Será que trouxe todos? Select asterisk from paciente. Trouxe todos, né? Então, algum, né? O algum, então, ele traz se tiver algum. Então, basicamente, né, o algum ali, ele vai trazer, se for menor do que alguma idade, então ele vai trazer todos, né? Ele não vai definir qual a idade que eu estou tentando pesquisar ali. Então, ele vai trazer para mim as idades. Então, vamos mexer aqui. Se eu colocar aqui maior, também ele vai trazer a mesma coisa. Então, pessoal, o N também a gente não usa muito. Não vai usar muito. Vai usar o IN, né? O not IN, como a gente já falou. Aqui todos também. Todos vai ser a mesma coisa, ou seja, vai ser igual o IN e not IN também, né? O all é o IN. E o not IN vai trazer para mim né? Se eu colocar diferente de all, ele vai trazer para mim todos como se fosse o not in, né? Não está ali, né? Aqui, por exemplo, select nome from funcionários, where salário for maior do que todos os salários do departamento contábil. Então aqui,
salário for maior do que os salários do departamento contábil, né? Nesse caso, eu uso o all. Poderia usar o maior apenas ali também, né? Então, comparação de elementos com elementos também. Olha só, aqui está falando, né? Aquilo que nós falamos aqui, ó. Select de funcionário onde o salário for maior do que o salário dos funcionários do CPF e tal. Então, vai trazer todos os funcionários que têm o salário maior do que os funcionários que têm esse CPF, certo? Então, assim que funciona a subconsulta. Aqui, nesse caso aqui, é trazer o nome e o CPF dos médicos, onde o CPF for diferente de CPF não pode ser esse, e a especialidade for igual à especialidade do CPF, fulano, do mesmo CPF. Então isso aqui está trazendo o quê? Os médicos que, todos os médicos da mesma especialidade do médico que tem esse CPF, só que não é ele, né? Ou seja, exceto ele, né? Traz todos, exceto aquele médico que tem aquele CPF, certo? Poderia usar aquele except lá em cima, né? Então, também é outro exemplo também que a gente pode utilizar. O exists verifica se existe ou não existe naquela consulta, né? É parecido o in e o not in também, né? Então faz sentido, né? A gente pode usar o in ou not in também, o exists ou not exists. Pessoal, então as subconsultas elas funcionam assim, né? Ou seja, eu vou trazer para mim consultas onde eu vou poder utilizar, comparar com outra consulta, pode ser inclusive de outra tabela, né? Então isso aqui já começa a ver a questão da integridade relacional entre as tabelas, ok? A gente vai ver futuramente consultas com mais de uma tabela, e vocês vão entender melhor ainda essa questão da interação, né, entre as tabelas aí que existe no modelo relacional de banco de dados. Eu espero que tenha ficado, né, um pouco entendido aí, né? Vocês façam algumas atividades a respeito disso, né? Para a gente poder fixar melhor o conteúdo. Mas basicamente é quando eu preciso, né, trazer dados que uma tabela só não é capaz de trazer para mim. Então, para isso eu vou usar subconsultas ou as consultas alinhadas, ok? Então, até a próxima.